Muito boa tarde. Nós estamos na sequência desses estudos e hoje eu estou para conversar com vocês a respeito da cultura apocalíptica. Qual é a virtude de conversarmos, de estudarmos a respeito de um texto ou de assuntos como este? É para que a gente compreenda exatamente o que cada texto está falando sobre cada um daqueles termos. Eu estava mencionando ontem na igreja que quando o texto bíblico foi escrito, ele não foi escrito para o futuro, ele foi escrito para aquele momento. E as pessoas que receberam o texto as pessoas entendiam completamente o texto, porque o texto bíblico ele é para ser bem claro. Não existe na intenção de Deus dificultar textos para que as pessoas não compreendam. Ele quer alcançar desde a pessoa mais simples à pessoa mais intelectualizada. Ele quer chegar bem perto dessas pessoas. E o texto bíblico, claro, Deus usou pessoas, inclusive pessoas muito simples, o que facilitou muito, Usou pessoas muito simples e com isso ele alcança um grupo e outro grupo. É natural também entendermos que o texto bíblico para uma pessoa sem a ação do Espírito de Deus é um texto religioso apenas. Mas para uma pessoa que tem o Espírito, aquele texto se torna então expressão da vontade de Deus, apesar das fontes, apesar das pessoas que foram usadas para escrever aquele texto. Então nós temos aqui um primeiro quadro. Ao todo, até agora, serão 3, mas já temos um primeiro quadro, onde esse quadro vai expressar essa preocupação. Onde é que você encontra esse quadro? Você encontra aí na descrição dessa parte do programa. Então, no link que tem aí, você vai encontrar com tranquilidade esse material. Eu vou ver se eu encontro aqui, porque eu tento seguir aqui, apesar que aqui dá para ler alguma coisa, dá para a gente tentar conversar e me libertar um pouquinho disso aqui. Muito bem, então o que seria cultura apocalíptica? É a cultura formada no tempo de Jesus, que já existia no tempo de Jesus, e que existiu desde a época de Daniel, ou seja, 500, 600 anos antes de Cristo, esse material já começou a ser trabalhado, porque o povo de Israel, aqui está, então Daniel e Ezequiel, na época de Babilônia, contra o domínio idólatra, também de Babilônia, mas também da Pérsia, Grécia, Síria, Roma, sobre o que eles entendiam que seria o monoteísmo. Não conseguiam entender como é que o povo de Deus estava sob o domínio de um povo pagão, de um povo idólatra, E todos esses eram seriamente povos idólatras. Então eles não compreendiam. Então eles estavam em busca de entender que Deus iria mandar um Messias, iria mandar alguém para libertá-los desse domínio, quando na verdade o projeto de Deus não foi nada disso. Até a época de Jesus, isso 600 anos. De 600 anos até a época de Jesus e muito tempo depois, não havia nenhum projeto de Deus para libertar daquele povo idólatra, dos povos idólatras, Inclusive Deus trabalha com o mais simples mesmo, até com a aparência de derrota. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não usou coroa não, ele foi espinho na cabeça. Ele não foi tratado como um Senhor todo-poderoso não, ele caiu foi na cruz. Então a maneira de Deus trabalhar parece que é diferente daquilo que a gente entende que seja coerente, O nosso Deus é poderoso, então eu serei poderoso. Pelo contrário. Aliás, Jesus explicou isso, Jesus disse que quem quiser ser grande no reino tem que ser bem pequeno, tem que ir lá para baixo. Então Jesus fez exatamente isso, e é assim que Deus trabalha na humanidade. Deus precisa de pessoas
que estejam na posição correta para ajudar o mundo, não é, nas suas dificuldades. Então temos aqui alguns simbolismos, né, expressões e figuras que Jesus usou. Isso aqui é muito importante, queridos, muito importante. Deus usa aquilo que chega nas mãos dele, né? Deus não é de ficar se lamentando, não. Pela vontade de Deus, muita coisa seria totalmente diferente de tudo isso aí que a gente conhece. Mas Deus trabalha respeitando a individualidade das pessoas. Então, se eu, na minha individualidade e na minha teimosia e na minha arbitrariedade, eu ofereço a Deus apenas 5% da minha vida, Ele não vai lamentar, não. Ele vai usar o máximo desses 5% de uma maneira que vai me abençoar e abençoar o reino de Deus. Não estou falando de salvação, não. Salvação é outra coisa. Mas Deus usa também o ímpio do jeito que ele é e faz muitas vezes. Olha o que eu vou falar aqui, né, que pode até assustar. Grande parte das vezes Deus usa ímpios para fazer grandes obras, porque não conta com a servidão daquele que é salvo. Então, muitas vezes isso vai acontecer. Então, vamos ver aqui alguns aspectos, alguns itens que fazem parte da cultura apocalíptica, que dá para a gente entender o contexto do tempo de Jesus e também do texto bíblico todo. Primeiro começa, não vai dar tempo de falar tudo não, mas alguns aspectos já podem ser chamados a atenção. Primeiro, quando fala sobre abismo entre céu e inferno, isso fez parte de uma parábola de Jesus, né? O abismo entre o céu e o inferno, isso é da linguagem da época. Então as pessoas entendiam isso, era compreendido isso, compreendiam a verdade dentro do que Deus interessava, dentro do possível. Foi o que Jesus usou então para que todos compreendessem, né? Por que não há abismo entre céu e inferno no sentido físico, como muita gente entende? Porque são dois locais que não são locais, mas são totalmente espirituais. Então não existe abismos físicos entre um e outro. Existe sim uma distância muito grande que pode ser nenhuma. Porque na eternidade não há lugar, não é lugar. Na eternidade não há tempo. Na eternidade, então, o espaço também não existe, né? Então, olha o que eu vou falar aqui. Duas pessoas, uma no céu e uma no inferno, poderão estar na mesma eternidade, só que uma vai estar vivendo o inferno e a outra vai estar vivendo o céu. Ah, mas é impossível. Impossível na cabeça da gente que vive nesse mundo e precisa mudar de espaço para que a gente possa ter ambientes diferentes. O segundo, anjos alados celestes. Essa ideia de anjos com asas, né? Aqueles anjos que surgiram quando Jesus nasceu e que lá no deserto estavam lá os pastores e aquele coral de anjos apareceram, né? Apareceu lá nos ares. Então essa ideia de anjos celestes, anjos alados com asas, isso aí é da época apocalíptica, porque anjos no Antigo Testamento tinha a ideia de pessoas que Deus usava para entregar algum recado ou para fazer alguma coisa, não precisava de asas, né? Quando Abraão estava em Manre, então apareceram 3 anjos. Não tinham asas, eram pessoas que chegaram e deram um recado para Moisés, né? Para Abraão. Então, não, essa ideia de asas, não é? Isso foi muito necessário na época da cultura apocalíptica, porque na hora que você escrevia um livro apocalíptico, no mesmo instante você poderia estar no céu, depois você voava ou ia ou era levado por um anjo, né, com as asas, para um outro céu, o terceiro céu, o quarto céu, o quinto céu, depois era levado lá no inferno. Então precisava de alguma coisa para facilitar esse transporte de pessoas. Então essa ideia não é uma ideia que esteja fora da cultura apocalíptica. A outra coisa é a ideia de anticristos. Cristo quer dizer um título, né? É a ideia de um enviado, não é Jesus em si, mas é o enviado de Deus. Cristo quer dizer alguém que Deus vai enviar ao mundo, no caso dos judeus, para salvá-los, né?
o judeu sempre se portou como se fosse vítima. Na verdade, é o grande insuflador de guerras e de lutas e de brigas e de exploração financeira. Sempre foi, durante toda a história. E a história registra, inclusive, tem registros escritos lá naquelas tabuletas, né, daquela época, que muita gente, né, quando a Babilônia, quando a Pérsia mandou que voltassem, né, para Israel, muitos judeus não voltaram, porque financeiramente lá estava muito bom para eles. Então, eles sempre foram esse tipo de gente. Então, eles não são vítimas. Eles é que provocam, porque eles precisam de inimigos para sobreviverem. Então, eles provocam para que o inimigo ataque, e então eles se coloquem de vítimas, e as pessoas então possam fazer a festa com eles. Eles precisam. No dia que o judeu não tiver mais inimigos, deixa de existir, porque eles mesmos perdem o sentido de existência de nação. Então, anticristo quer dizer aquele que veio contrariar aquele que seria enviado por Deus. Entende? Então, quando Jesus menciona anticristos e o Novo Testamento menciona, eles compreendiam perfeitamente do que se tratava. Outra coisa é arrebatamentos. A ideia de que Deus tira pessoas, né, de um local e ele carrega para si ou leva para um outro lugar. Então, essa ideia de arrebatamento, com esse termo e com essa maneira de ser, é uma própria da cultura apocalíptica. Outra coisa é o cálice, né, quando diz assim, Senhor, Jesus falando, ó Deus, passa de mim esse cálice. O cálice também é uma linguagem apocalíptica que Jesus usou para expressar a sua dor do momento. Qual é a dor que Jesus tinha naquele exato momento? Não era a morte. Toda a eternidade ele sabia que viria como homem e iria morrer. Ele sabia, estava tudo já, né? E compreendia isso perfeitamente. O problema é que ele assumiria todo a ira, que não é raiva. Toda a ira de Deus, de todos os que seriam salvos, ele assumiu sobre a vida dele, sobre aquele momento de morte. Entendeu? Então é nesse sentido. A outra é a besta e o anticristo. Essa ideia de esses dois inimigos, né? Mesma coisa, cultura apocalíptica, isso não tem nenhum sentido para o Antigo Testamento e para a Bíblia no todo, mas a ideia apocalíptica. Demônios malignos. O judeu nunca compreendeu sobre esse negócio de Satanás, esse negócio de diabo. Nunca. Eles, antes de Babilônia, eles não tinham ideia sobre nada disso. Mas quando chegou na época de Babilônia e Pérsia, então eles passaram a compreender. Tanto que os textos bíblicos do Antigo Testamento que você tem antes de Babilônia não menciona sobre Satanás. Pelo contrário, fala lá que um espírito mau, até contraria a teologia, né? Um espírito mau da parte de Deus incitou Davi para contar ao povo, ou também entrou em Saul para tentar matar Davi. Entende? Então era essa a linguagem, era Deus que fazia tudo, não entendiam sobre isso. Quando chega Crônicas, o livro de Crônicas, que foi escrito nesse período, aí ele diz, não foi um espírito mau da parte de Deus. Satanás incitou Davi a desobedecer a Deus. Entende? Então essa é a ideia dessa coisa de demônios malignos. É tanto que eu pesquisei e perguntei, né, a quem estava no hebraísmo de hoje, ele disse, olha, esse foi um período que a gente creu por causa de cultura, por causa do Apocalipse, aquela coisa apocalíptica, mas na verdade hoje a gente não entende, não compreende o negócio de Satanás, não sabemos quem é isso, não é? Como também não sabíamos antes de Babilônia. Então é próprio da cultura da época. Isso tem uma influência muito grande dos gregos, porque os gregos acreditavam em demônio no sentido assim, demônio é uma inclinação que toda pessoa tem, ou para o bem ou para o mal, né? Então é uma inclinação que me leva a ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim. Então essa influência levou nessa época
né, a partir de Daniel, Ezequiel, etc., a pensar nesse aspecto de demônio. Eu tenho ainda quantos minutos? 1 minuto. Demônios malignos, diabo e anjos, né, expulsos. Isso aqui não tem nenhum sentido bíblico, isso aqui é próprio dessa época. Então, literaturas falando sobre esse bicho que assumiu a desobediência a Deus, levou um grupo com ele e foram expulsos, né, do paraíso. Então, são linguagens que, quando a gente compreende sobre a questão da cultura apocalíptica, a gente vê o seguinte: Deus está usando, Jesus usou, os profetas usaram, os escritores bíblicos. Você vai ver, por exemplo, não está aqui, parece que é o número 2, Judas vai dizer que houve uma luta entre Satanás e o diabo pelo corpo de Moisés. Isso não tem sentido bíblico. O corpo de Moisés virou pó, virou larva, virou bicho, né? Não tem nada a ver. Mas na linguagem apocalíptica foi uma luta entre Deus, ou entre o bem e o mal, por aquele que era importantíssimo para o povo de Israel, que era Moisés. Entende? E Judas pega isso como ilustração para todas as informações que ele dá na carta dele. Ok? Então a gente, provavelmente na segunda oportunidade, a gente voltando, a gente vai conversar sobre o número 2. Até lá, dê uma olhadinha, isso vai ajudar você a compreender melhor o texto.